Bom, nesse vídeo separei aqui uma lista de 7 jogadores que, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para o Remo nessa atual Série B. Lembrando que não quer dizer que esses atletas têm procura de forma oficial, não é isso. Separei aqui alguns jogadores que, inclusive, já fiz um vídeo similar no início do ano. Acabou que teve uns 2, 3 ali que foram contratados, né? Então, às vezes faz sentido aí porque o Remo tem procurado. Separei aqui mais opções para frente, tá? Para o ataque. Centroavante, que foi o grande problema nesse ano de 2024, né? Também opções de ponta. Então separei aqui alguns destaques, por exemplo, o Thiaguinho, do 13 e tudo mais. Enfim, acho que é uma lista bem interessante, com algumas opções de jogadores promissores e alguns mais veteranos. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui em 62 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que nos ajuda bastante a chegar a essa meta. E quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio aqui para os inscritos, né, de uma camisa oficial do Remo. Então, se você quer concorrer, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal, o primeiro passo para você participar, beleza? Então, vamos começar aqui. A primeira opção aqui seria o Raniel, jogador que acho que, se vocês lembram, né, passou aqui, no caso, no Brasil, revelado no Santa Cruz, no Cruzeiro e tudo mais. E que não está vivendo uma fase assim sensacional, tem ficado uns anos fora aí do país. E só para você ter ideia, está no futebol tailandês nessa atual temporada e tem apenas 6 jogos, um gol e uma assistência. Ano passado ainda passou, né, no futebol da China, até que foi bem, um time da segunda divisão, 15 gols em 26 jogos, passou também nos Emirados Árabes, 10 partidas e 3 gols. E geralmente quando o jogador começa a rodar assim por vários times, vários países, eu não sou o maior fã do mundo. Porém, se é um jogador que ainda está novo, né, 28 anos, agora no caso do Raniel, eu vejo com bons olhos, até porque melhor do que um jogador de 34, 35 anos, que aí já está rodando por um monte de time, não faz tanto sentido. No Brasil ele não conseguiu jogar porque teve alguns problemas físicos, para falar a verdade. Se você for ver aqui, ó, ele surge muito bem no Santa Cruz, no Cruzeiro também, né, foi muito importante na Copa do Brasil de 2017 e 2018, marcou no total 15 gols pelo Cruzeiro nesses 2 anos, ainda ficou 2019 no Cruzeiro, foi vendido por 15 milhões para o São Paulo, e aí ele não conseguiu jogar, né? No São Paulo, no Santos, teve problemas físicos, teve problemas de saúde e tudo mais, muitos problemas que ele passou. 2022 foi emprestado para o Vasco, que ele até começa bem, né? Se você for ver o número dele, não foi ruim, 16 gols pelo Vasco em 45 jogos. Porém, no final da Série B, que o Vasco quase não subiu, ele quase não conseguiu marcar, né? Ele marcou 10 gols na Série B, porém apenas ali no início, né, da competição. Se você ter ideia, nos últimos 12 jogos ele marcou 2 vezes apenas, né? Então deixou bastante a desejar. E aí o Santos rescindiu o seu contrato em 2023, antes dele ir para o futebol chinês. Então acho que pode ser uma boa opção, 28 anos de idade, vocês lembram dele? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um aqui também, que não seria uma contratação fácil, mas eu ficaria de olho, é o Thiaguinho, né, que pertence ao Flamengo, emprestado ao 13 da Paraíba. Foi um dos grandes destaques da Série D, 10 gols em 19 partidas, 23 anos de idade. Ele que surgiu muito bem na época do Náutico, né, tanto que foi vendido para o Flamengo e emprestado primeira vez, depois vendido em definitivo em 2019, quando ele estava ali com 19 anos, né, de idade, 18, 19, 8 gols no time profissional do Náutico. 2020 também, 1 gol e 2 assistências, foi emprestado então para o Flamengo na categoria de base, onde sempre teve, né, ótimos números pelo time sub-20. No profissional do Flamengo, 7 jogos em 2021, 2 partidas em 2022, então as primeiras chances como profissional. Passou ainda no futebol da MLS, jogou também no Sampaio Corrêa e no CSA no ano passado, né, 2023, somou 27 jogos e 2 gols, primeiras chances dele ali com mais frequência. Nesse ano até marcou um gol, né, pelo Flamengo no Campeonato Carioca, um jogo e um gol, e aí foi emprestado para o 13 com um desempenho interessante. Obviamente, né, não vai ser aproveitado pelo Flamengo, tem contrato ainda por mais 1 ano e meio, pelo que eu vi aqui com o Flamengo. Não ficaria surpreso se fosse uma boa, né, para o Flamengo ver, por exemplo, uma opção na Série B e emprestá-lo. Como foi no ano passado, CSA e Sampaio Corrêa estavam na Série B, então, na Série C, né, o CSA, mas o Sampaio Corrêa na Série C também, então, na Série B. Então acho que para o Remo na Série B do ano que vem não seria impossível. Estava na Série D, o Flamengo emprestar para uma Série B, eu vejo que seria bom para todo mundo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva, patrocinadora do canal, porque eu quero mostrar aqui os próximos jogos, né, que tem Série A, Série B, Série C, Copa do Brasil, para você começar a apostar. Tá aqui os jogos da ida e da volta, né, desse jogo aqui da Copa do Brasil. Tem também
várias opções para você começar na Série A. Então, essa rodada aqui com várias partidas, igual Botafogo jogando em casa, o Flamengo também contra o Fluminense. Vamos ver aqui por Botafogo vencer e para o Flamengo também, né? Então, vamos colocar aqui, né, R$5 para voltar 12,50. Já finalizei aqui minha aposta. Lembrando que na esportiva você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1 também, tá? E tem também os jogos da Série C, o jogo da volta aqui, então, Atlético agora jogando em casa contra o Volta Redonda, 1,72, o Atlético, empate 3,45 e vitória do Volta Redonda 4,40. Bora falar aqui de mais um jogador que seria aí um atleta estrangeiro, né? Que seria o Franco Jara, ele que é uma opção aí do Belgrano, lá do futebol da Argentina, 12 gols nessa temporada em 22 jogos, não é o artilheiro da liga, não está numa fase assim de um gol por jogo, até porque se fosse assim, né, seria difícil de pensar numa saída dele de graça. Tem contrato só até o final desse ano, não renovou e eu ficaria de olho, né? Acho que tem muito jogador interessantíssimo do futebol argentino que não tem um salário absurdo e que às vezes poderia chegar com um custo bem baixo. Então ele surge muito bem no Arsenal de Sarandi, passa no Benfica, no Granada, no Estudiantes, até teve um bom desempenho, né, no futebol europeu, ficou durante 4 anos no Pachuca do México, com um ótimo desempenho, ele marcava em média 18, 20 gols, né, por temporada, passou também 3 anos na MLS e voltou recentemente para o futebol argentino. Dos últimos 5 jogos, marcou 2 gols pelo Belgrano e em partidas pouco importantes, né, tanto contra o Boca Juniors, vitória por 2-0, e no empate 1-1 contra o Independente, então realmente está numa fase bem interessante, contrato só até o final do ano, 36 anos, então não teria que ter uma compensação financeira e poderia ser uma solução definitiva, né, para essa camisa 9, que o Remo encontrou muito trabalho durante essa temporada. Você acha que faria sentido? Você vê com bons olhos, por exemplo, um jogador mais veterano? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, que eu foquei bastante aqui nesse vídeo, né, dessas opções para centroavante, essa aqui sendo um estrangeiro. Tem também outro aqui que seria brasileiro, que seria o Renato Kaiser, né, que tem aí jogado pelo Fortaleza nesse ano. É um jogador que sempre está com esses altos e baixos, eu até deixei ele aqui no último vídeo, vocês me perguntaram e tudo mais. Conseguiu dar uma volta por cima, por quê? Antes desse empréstimo dele para o Criciúma, que foi no início desse ano, né, tanto do Campeonato Catarinense e da Série A, ele estava bem encostado mesmo, por quê? Tinha feito em 2 anos, tanto em 2022, um período de 1 ano e meio, né, 2022 a 2023, tanto pelo time da Coreia quanto também no América, 13 jogos, mais 3 pelo América, 16 partidas, né? Então estava bem encostado, o Criciúma apostou nele e deu certo, né? Se você for ver aqui, ele tem jogado com mais frequência depois desse empréstimo, 5 gols pelo Criciúma, voltou para o Fortaleza, tem 4 gols em 29 jogos. Não acho que é tão viável, porque o próprio Fortaleza, né, comprou ele na época, se eu não tiver enganado foi 12 milhões, deixa eu ver aqui, um pouco menos, né? Foi ali na casa de 1 milhão de euros, né? Então 6 milhões e meio de reais, junto ao Atlético Paranaense, e mesmo que ele não fique para o ano que vem, não acho que ele vai continuar, até porque dos últimos 5 jogos, 2 ele nem foi relacionado, outro ficou no banco, então não está sendo titular no Fortaleza, mas eu acho que algum outro time da Série A pode aparecer com uma condição financeira melhor, né? Então acho que para o Remo, para o ano que vem, ainda não é uma peça viável. Eu só deixei aqui porque eu tinha feito um vídeo, né, falando sobre ele no início do ano, vocês me perguntaram, era um cenário diferente, antes da saída dele, por exemplo, para o Criciúma. E eu quero deixar aqui mais uma opção também, que seria um atleta meio campista, que é o Julian Fernandes, lá do Sport, né? Ele que é uma situação parecida, vinha jogando sempre como titular lá no futebol argentino, e aí foi para o Sport aqui no futebol brasileiro, não tem conseguido jogar com tanta frequência, né? Tem revezado nessa posição, tá aqui, ó, 7 partidas na atual temporada pelo Sport, estava por último no News Old Boys, 19 partidas, 1 gol, enfim, ficou um bom tempo aqui na equipe também, passou no Lanús, enfim, poderia ser uma opção interessante também. Pelo que eu vi, o contrato dele com o Sport ainda é longo, mas se ele não fosse uma peça utilizada no ano que vem, ainda mais que o Sport encaminha um acesso para uma Série A, não acho que ele vai ser utilizado, então pode acabar tendo uma reviravolta, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E o último, uma opção que vocês gostaram também, seria o Bill do Nova Iguaçu, um jogador que eu vejo com bons olhos para o Campeonato Brasileiro mesmo, porque acredito que ele vai continuar no Nova Iguaçu para o Campeonato Carioca, que vai dar uma visibilidade para ele. Se ele fizer um campeonato igual ele fez nesse ano, né, de 2024, 6 gols, 5 assistências, marcou contra o Vasco, contra o Fluminense e tal, aí vai ser difícil, porque eu acho que vai aparecer um time da Série A. Porém, se ele não se for muito bem assim, 2 gols, 3 assistências, e o Nova Iguaçu estando, né, hoje na Série D,
poderia emprestar o jogador tranquilamente para um time da Série B e ter ele, né, como um atleta emprestado para se valorizar. Eu acho que poderia ser uma alternativa boa para todo mundo. Ele que é revelado na base do Flamengo, passou também em outros clubes, né? Foi bem no CRB na Série B de 2020, 4 gols em 31 jogos. Depois ele passou no Dnipro, no Sport, não foi tão bem assim, até essa última passagem no Nova Iguaçu. Por que ele não jogou mais? Porque ele teve uma lesão, né? Bem na final do estadual, no jogo da volta, né? Muito azar mesmo, mas está recuperado aí nessa reta final do ano. Porém, o Nova Iguaçu não tinha mais nada para disputar, né? Então vai voltar só em 2025, tem 25 anos de idade. Eu acho que pode ser uma opção ficar de olho, né? Então deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também o link da Esportiva para você começar a apostar a partir de R$1 e outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui relacionados do Remo, tá aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!